Amém, amém, amém. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém. E fala com os irmãos o cantor Josenias Gomes Oficial, amém. Aleluia, aqui do estado do Ceará, os irmãos que nos acompanham pelo canal YouTube, que Deus o abençoe, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está entrando pelas redes sociais, seu amigo em Cristo, Josenias Gomes, né? Pela misericórdia de Deus, eu faço parte do louvor. O caderno está aqui, né, irmão? Não sei se dá para eu pegar aqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui mais de 200 louvores aqui nesse repertório aqui, né, irmão? Porque Deus, a agenda aberta, né? O cantor Josenias Gomes Oficial. Porque Deus habita no meio dos louvores, amém? Pela misericórdia de Deus, Deus nos deu um CD, né? Era para eu ter gravado uns 15 CD, irmão, e uns 2 DVD. Mas, porém, eu fui barrado, né? Devido à doença. Instalou aqui no meu estômago uma bactéria, por nome H. pylori, né? Secando, né? Cheguei a pesar 27 quilos, viu, irmãos? Amém? Fui internado 5 vezes, né? 2 vezes por... Tô caçando aqui a caneta, irmão. 2 vezes por balão, 1 ano e 2 meses no quintal da casa, né? Aleluia. 5 vezes internado, 1 ano e 2 meses no quintal da casa pegando o sol. Louvado seja o nome do Senhor, né? E cheguei a pesar 27 quilos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi uma trajetória muito grande, né? Mas eu fiz um voto com Deus, se eu escapasse, gravaria esse CD aí, que acabei de mostrar aos irmãos, né? Fiz um voto, Deus entrou no voto, na minha fé e no voto, amém, irmão? Se você estiver passando por um momento difícil aí, irmão, faça um voto aí, né? Você que estiver no hospital, em qualquer local aí, faça um voto, amém? Aleluia. Eu quero falar aqui, irmão, neste momento aqui, louvado seja o nome do Senhor, rapidamente, né? Glória a Deus, Deus nos deu uma palavra aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sobre os desejos da carne, as obras do Espírito, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As obras do Espírito, né? A vontade, o que deve fazer vontade, o que move o ser humano. Vontade, o que move o ser humano, né? Gálatas 5:16. Digo vós, porém, não andeis em... Digo vós, porém, andeis em espírito e não e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Quero pedir desculpas aos irmãos, irmão, que eu tenho um problema aqui de glaucoma, aqui na visão, né, irmão? Mesmo com óculos, a visão é embaçada um pouco, né, irmão? Né? Mas dá para os irmãos ver bem, né? Digo vós, porém, andeis em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né? Gálatas 5:16, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados, nós vivemos em uma, glória a Deus, uma batalha, né, uma guerra entre a carne e o espírito, né? Aleluia, eu sou o cantor, mas Deus me deu essa palavra, né? Como crucificar a carne, irmão, né? Aleluia. Tem várias maneiras, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Vê-se então no nosso interior uma luta travada. Cabe-se nós decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. Gálatas 5:18. Eu acabei de ler, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão? Como vencer os desejos da carne? E aí, irmão Josenias, como vencer os desejos da carne? Como vencer os desejos da carne, irmão? Os irmãos sabem, né? Vivendo uma vida de santidade, separado do mundo, dos desejos pecaminosos. Quando a carne vier, que é uma batalha travada, viu, irmão? A carne contra o espírito, né? A carne atrás de pecar, o espírito aí, o crente orando, e a carne, né, irmão? Aleluia. Os desejos da carne é forte, viu, irmão? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Orando, né, irmão? Vigiando também, lendo a palavra, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Glória a Deus. Então nós temos que crucificar ela onde? Crucificar a carne, crucificar a carne, né? Orando, né? Vigiando, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? A luta é grande, viu, irmão? A luta travada, nós estamos numa batalha, a batalha é travada, viu, irmão? Entre a carne e o espírito. A carne deseja matar, né, irmão? A carne, ela deseja matar, né? Os desejos da carne, o que é, irmão? É matar, é roubar, é destruir, é fazer o mal, é falar dos outros, é matar os outros, é enganar, é roubar, é atropelar gente, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, é fazer macumba contra o irmão, é inveja contra o irmão, é pornografia, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? É olhar para a mulher dos outros, né, irmão? Aleluia, que não é a tua, louvado seja o nome do Senhor. É trair a mulher dele, né? Aleluia. É sair de casa e não voltar mais, né, irmão? É só coisa ruim. E vem outra, e uma coisa chama outra, aí vem os desejos, vem a ansiedade, a depressão, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito para vencer, isso aí é muito fácil. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, né, irmão? Aleluia. Deus me deu essa palavra no meu coração. Aleluia. O crente, quando ora, irmão, a oração, irmão, ela desarma, é uma arma. Louvado seja o nome do Senhor, potente. Aleluia! Amém? A oração é uma arma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como louvado seja o nome do Senhor, aleluia. As obras da carne. Quais são as obras da carne, irmão Josenia? Né, irmão? A carne, ela é perigosa, viu, irmão? As obras da carne, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, uma, impureza, lá 2, lascívia 3, idolatria 4, feitiçaria 5, inimizade 6, porfia 7, emulações 8, iras 9, moléstia 10, dissensões 11, heresias 12, inveja 13, homicídio, que é quem mata os outros, 14, bebedice, quem bebe, quem glutonaria, 14, 15, né? Glutonaria, né, irmão? E coisas semelhantes a estas, acerca os quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, essas coisas, não herdarão o rei dos céus. Mas quais são os frutos do Espírito? E o Espírito, irmão, vamos sair da carne. É fruto, né? Aleluia. Fruto, amor, os irmãos amar os outros, né? Aos outros, né, irmão? Longanimidade, dar testemunho, benignidade, aleluia, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, aleluia. Contra essas coisas não há lei. Temperança, amar os irmãos, partir o pão, aleluia, visitar os irmãos doentes, orar por o irmão está no hospital, às vezes sozinho lá, né, irmão? Às vezes, irmão, é milagre um da família, nem um da família quer ir. O dia de amanhã ninguém sabe, né, irmão? Louvado seja, eu vou já orar por você. O dia de amanhã ninguém sabe, aleluia. Vivemos o agora, louvado seja o nome do Senhor, o agora, o hoje, né, irmão? Aleluia. Mas eu estou agora aqui dando essa palavra, mas daqui um pedaço eu não sei não, porque eu estou esperando o arrebatamento. E vem duas mortes. Vem a morte e vem o arrebatamento, aleluia. Estou esperando dois, é o arrebatamento da igreja e a morte física, né? O corpo tomba fria. Mas eu profetizo que muitos que estão me ouvindo não vão entrar no caixão, mas vão encontrar com Cristo nos ares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, está aqui esta palavra. Louvado Deus desta tarde, né, irmão? Como vencer as obras da carne, aleluia, e conquistar o Espírito, conquistar, aleluia,
as bênçãos. Como é que eu conquisto as bênçãos? Como é que eu ganho as bênçãos, irmão? Tem irmão que ora de manhã, vai de manhã, não perde uma oração de noite, não perde uma oração de manhã, não perde uma oração de tarde, não perde uma oração, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu oro de manhã, oro de tarde, eu vou à vigília, eu vou para tudo que é canto e não saio dessa miséria. Louvado seja o nome do Senhor. O ano já terminou, é tanta gente profetizando, botando a mão na minha cabeça, pulando, aleluia, me dando carro, me dando chá, me dando casa e nada aconteceu, aleluia. Porque a bênção, irmão, o irmão está orando por você, mas você não toma posse, você não está acreditando às vezes, amém? Aleluia, você às vezes está duvidando. Louvado seja o nome do Senhor. E quem duvida, louvado seja o nome do Senhor, perde a bênção. Quando o irmão profetiza, Deus usa criança, usa. Deus usa de menor, Deus usa uma mula, uma jumenta, recebe as bênçãos de Deus. Tem bênção para te dar, irmão. Deus tem bênção para te dar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, bênção aí. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que foi tentado no monte, subiu no monte, voltará sobre o monte das oliveiras, o Deus que subiu montado em um cavalo branco, aleluia, e voltará, aleluia, foi no cavalo branco e voltará montado no cavalo branco, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que tem te abençoado até hoje, é o Deus que tem tirado dessa UTI, é o Deus que te curou da Covid para tu dar o testemunho e tá abafado aí na beira de uma praia, no pé de uma serra. Dá o testemunho, irmão, aleluia. Deus tem te dado vitória, irmão, até hoje, para tu agradecer a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tu não estás agradecendo, aleluia. Tem muita gente murmurando, aleluia, contendendo, a Bíblia é inimiga de contenda, falando uns dos outros, né, aleluia, colocando a mão do outro e furando o pastor por trás, atacando o irmão, aleluia, cantor querendo ser mais do que outro, aleluia, porque tem carro, porque tá na mídia. Uma vez eu disse a um cantor, rapaz, por que esse CD é R$30? Porque eu tô na mídia. Nunca mais eu vi ele, parece que até se desviou. Eu disse, eu tô com Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos com Jesus, aleluia. Faça as suas agendas, cantor, não cobre 8 mil, 10 mil para pregar, 15 mil, aleluia. A Bíblia diz que tem que cobrar, mas explorar não, porque o problema hoje, se chamar numa rádio eu vou, viu? Eu vou, numa rádio, no canal de televisão, eu vou. E vou na hora, né? Eu vou. Eu não levo nem a Bíblia, não. Precisa a Bíblia, não. Porque é coisa errada, irmão. A gente fala as coisas erradas, né? Se quiser, eu levo ela, né? Eu levo. Mas a coisa errada, aleluia. Gente cobrando aí 20 mil, 30 mil, 40 mil para levar esse evangelho, né, irmão? Aleluia. Eu andei muito no Ceará, moro em 12 cidades. O que é que tu cobra, irmão? Irmão, uma rede para dormir. E esse negócio de dinheiro aí, essas coisas aí, a gente conversa lá, pastor, amém? Aleluia. Bota aí 30 mil no meu Pix aí. Não, mas o trabalhador é digno do salário. Olha, não confunda uma coisa com a outra, meu amigo, viu? Estou falando aqui para pastor, para qualquer um, cantor. Né? Pode cobrar 6 mil, 10 mil, né? Tudo bem. 10 mil não, 5 mil, mas... Irmão, mas eu venho de longe, eu vivo da obra. Tem gente dizendo que vive só da obra, né? Batendo perna e dizendo que vive da obra. Agora o pastor que está no seu campo ali, ele vive da obra. Tirar aqui esse paletó, viu, irmão? Tá fazendo muito calor, né? Ele vive da obra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, existem essas coisas aí que ele abomina. Louvado seja o nome do Senhor, né? O calor tá muito. Então, existem as obras, louvado seja o nome do Senhor, para nós orar, né, irmão? As obras, louvado seja Deus, do Espírito e a obra da carne. Segundo as Crônicas 15, versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleceis as vossas mãos, porque eu estava falando aqui, irmão, na obra, né? Porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que tu fez para trás, irmão, Jesus não esqueceu do que tu fez, não. Aleluia. Não te preocupa, aleluia. Mas eu cantava muito, cantando mais. Eu cantava muito, não estou cantando quase. Tu fez muito aí para trás. A tua jornada, a Bíblia diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas você ainda está vivo, você está louvando a Jesus, está indo para a igreja. Aleluia, né? A vossa obra tem uma recompensa. Está escrito no céu que tu fez para trás aí.
Quantas almas você ganhou, né, Billy Graham? Napoleão Chu da Coreia, né, esses pastores, esse Napoleão Falcão que ganha as almas, esses pastores que viajam, né, que viajam o Brasil, que andam, que os missionários que estão na África, na Argentina, na Angola, nesses países aí, ganhando as almas, arriscando rolar o pescoço, corta a mão em países comunistas, né? Aqui no Brasil é uma besta tão grande que o carro vem buscar na porta e você ainda não vou não, né? Não é verdade? O carro vem para a porta. Né? O espírito de preguiça, tá chovendo, né? Aleluia. Tá chovendo, eu tenho um problema tal aqui. Né, irmão? Aproveita a oportunidade, vá à sua viagem, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Aproveita as oportunidades, porque a oportunidade, às vezes, irmão, só tem uma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus lhe dá a oportunidade e você não aproveita, amém? Um casamento, né? Trai a esposa, né? Aí depois vai chorar, o diabo me tentou, o diabo não, você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com ignorância, quem matou uma ignorância. Não vai ao médico, né? Não procura olhar como é que está a sua saúde, as doenças perigosas aí, os hospitais lotados, né, irmão? Delegacia lotada. Isso tudo é obra, irmão, de Deus, né? Isso é obra de Deus, irmão? Não, irmão, isso é obra do diabo, do maligno. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te dar toda a bênção do céu. Tem bênção para tu aí, irmão. Ah, irmão, mas eu tô com 12 anos, 15 anos esperando essa bênção, né? 15 anos, 20 anos esperando essa bênção, que o irmão fala, né? É tanta gente ainda, essa bênção ainda não veio. Espera mais, irmão. Faz como o hino do menino, né? Com licença, irmão. O hino do Orlando Filho. Uma vez, tenta outra vez. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vai em frente, fica tentando. Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão? Fica tentando. E uma hora dessa a bênção chega, viu? Uma hora dessa a bênção chega. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai te dar essa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo está aí, o transtorno do mundo, o povo perturbado, o povo nervoso, perturbado, é uma depressão, gente morrendo, né? Atira no ouvido, botando corta no pescoço, é depressão, é ansiedade, é... Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele está vendo tudo, irmão, e vai, na hora certa, abençoar, dar tudo de bom, né, irmão? Dar a sua bênção. O céu você ter, louvado seja o nome do Senhor, paciência, louvado seja o nome do Senhor. Senta aí no Salmo 40, né? Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O problema, irmão, é que muita gente é apressado, né? E apressa, louvado seja o nome do Senhor. Nós quer agora as coisas, hoje, né, irmão? Nós quer ser curado hoje. Mas há um processo, né, irmão? Né? Você tem que passar pelo médico, o médico vai passar o remédio e você vai tomar o remédio e a cura vai devagarzinho. Não é as carreiras assim, né, irmão? E tem a cura que Jesus faz também na hora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o Deus que cura ainda hoje. É o Deus que batiza. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Como o mesmo cão de antigamente, é o mesmo de hoje. A tutu que ele com vara curta não, irmão. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É, irmão, mas no tempo tal, há 50 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. O Deus de 50 anos, 60, o mesmo sol, né? Tá aí, ele tá aí, né? É o mesmo sol, a mesma lua. Quem fez ele, o mar, Jesus, ele tá aí. Ele é o mesmo Deus. O sol, a lua, o mar e as estrelas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, creia no poder. Creia no poder, creia nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Creia na tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não vá pela conversa dos outros, não esfrie a sua fé. Vá para a igreja, vá para o culto, vá para a oração. Ore mais, jejue mais. Jesus vai entrar e te dar as tuas bênçãos, amém? O seu emprego, o empresário que está me ouvindo, deputado, senador, dirigente de Uber, né? Motorista, trocador, você que está no corte de cabelo, no mercantil, faxineiro, louvado seja o nome do Senhor. Você que trabalha na rua, qualquer emprego, aleluia, prefeitura, Deus está contigo, louvado seja o nome. Você que está no aeroporto, no avião, que diria o piloto de avião, louvado seja o nome do Senhor. Você que trabalha na feira, na venda, fecha teus olhos aí, Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial que está no céu. Na tua presença, Senhor, te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossa vida.
Meu Senhor, nesse momento, abençoa, Senhor, cada irmão que está orando comigo agora. Ó Deus amado, Senhor amado, temos lido a Tua palavra, temos, aleluia, falado sobre a Tua palavra, meu Senhor. Ó Deus, a Tua palavra fechada, Senhor, é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Nesse momento, nessa hora, abençoa cada irmão nesse Brasil, abençoa as autoridades, abençoa aqueles que estão debaixo de um teto, que não tem um teto para dormir. Quantas pessoas, Senhor, esta hora estão na África, não fizeram nenhuma refeição, enquanto estão zombando aí de barriga cheia, aleluia, não tem um transporte. Quantos têm 3 transportes e muitos não têm nenhum, aleluia. Muitos têm uma cama, um cobertor para dormir, outros não têm nada. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, dá a casa desse irmão, tira esse irmão do aluguel, da sua casa própria. Louvado seja o nome do Senhor. Tira esse rapaz, aleluia, dessa depressão, dessa ansiedade. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, abençoa o Senhor da glória. Ó meu Pai, aqueles que estão no lazer essa hora. Abençoa cada irmão, Senhor Jesus querido, aqueles que estão, Senhor, aleluia, numa delegacia. Tira, Senhor, desta delegacia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Nele. Falar em delegacia, aleluia. Ó Deus amado, eu preguei para o maior pistoleiro do Nordeste, matador de prefeito, presidente Elisia. Bíblia é papel feito por mão de um comedor de feijão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a vida foi ceifada, mas eu fiz a minha parte. Abençoa os irmãos que pregam nos presídios, abençoa os policiais que trabalham, os coronéis, aleluia, a Polícia Militar Federal, Estadual, Cotão, Raio, aleluia, as autoridades constituídas por ti, louvado seja o Senhor, e eclesiástica, louvado seja o nome do Senhor, os pastores que assumem o ofício sacerdotal, o Senhor da glória, que estão na igreja pequena, igreja grande, aqueles que não têm renda para comer. Senhor, irmão, tem pastor até, aleluia, plantando roça, rio para comer, porque a renda não dá. E tem deles nadando dinheiro, aleluia, não dá R$1 um crente. Aleluia. Ó Deus amado, abençoa, Senhor, as famílias que partilham, que estão enlutadas. Ó Deus amado, abençoa, Senhor da glória. Abençoa o dia desse irmão que ele está esperando há muitos anos dar um casamento a esse irmão, Senhor. Abençoa o casamento desse irmão. Alguma praga com a boca que se abriu contra esse irmão. A Bíblia diz que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda. Se alguém jogou alguma praga contra ti, Jesus está desfazendo agora. Olha para mim, está desfazendo, louvado seja o nome do Senhor, toda inveja, toda obra do diabo, toda obra das trevas, seja agora desfeita. Abençoa os pastores, abençoa as autoridades, aleluia, a igreja católica, aleluia, não quer saber a dominação, aleluia, batista, aleluia, qualquer irmão que ora, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não vem buscar uma placa na frente, não, igreja tal não, Deus vem buscar os fiéis da terra, aleluia. Glória a Deus, e o arrebatamento está às portas. Nós estamos na reta final, aleluia. No princípio das dores, aleluia. A reta final, meu Senhor. E nesta reta final, os irmãos que evangelizam nas ruas, que soltam folheto, que ganham as almas, repreende toda doença agora, câncer que estão nos hospitais agora, em nome de Jesus, o teu filho, meu Senhor, nesta tarde, dá uma noite de paz, dá uma noite de bênção, os irmãos, os cantores que atendem a agenda, limpa a garganta desse cantor, aleluia, desse pastor, louvado seja o nome do Senhor, repreende todo o mal, espírito de macumbaria, de feitiçaria, de candomblé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Exucaveira, aleluia, de saci, aleluia, de vassoura velha, de pano velho, saci, pererê, aleluia, que anda com cachimbo, aleluia, na boca, pulando só com o pé, aleluia, com a perna só, aleluia, louvado seja o nome, espírito do mal das trevas, louvado seja o nome do Senhor, de boca de fumo, de fumaça velha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de cruz, de cemitério, de coisa ruim, que jogar a tua boca, talvez dentro do sapo, aleluia, costurar e botar dentro do cemitério, mas Jesus está rebolando sapo pra cima, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e dando vitória a crente que ora. E não zombe não, louvado seja o nome do Senhor, Deus está me revelando aqui, gente zombando. Não zombe não, aleluia, creia na oração, Deus está contigo aí na tua casa e vai trazer teu esposo de volta e vai te abençoar, nós te agradecemos, ó Deus amado, nesta tarde, em nome de Jesus, uma tarde de paz, de bênção, em nome de Jesus, teu filho, aquele que vive e reina para sempre, você diz comigo, amém, louvado seja o nome do Senhor. Logo mais, louvado seja o nome do Senhor, se não fizer hoje, irmão, amanhã eu oro por você, amém, que eu tenho essa oração todo dia, né, irmão? Louvado seja Deus, né? Pela tua vida, né? E faço parte do louvor pela misericórdia de Deus, né? Na igreja local onde mora, aqui na cidade de Paraipaba, no Ceará. Paraipaba, no Ceará. A igreja tem 3.000 crentes, né?
filho de pastor, meu pai passou para a glória, né? Morreu de um câncer de pâncreas, mas eu estou de tese aqui fazendo a obra, né? Como eu já mostrei os irmãos aqui, né? O voto que fiz com Deus, Deus mandou agradecer a ele no louvor. Então, irmão, não pare de louvar. Não enterre o seu talento, não porque, irmão, porque tem alguém aqui e tal. Irmão, não tem ninguém mais do que outro não, viu? Come tudo na panela só, não tem cantor mais do que outro, não tem ninguém grande, o grande é Jesus, a estrela que brilha é Jesus, tudo é Jesus e aqui é nada, é pó, morreu, no outro dia enterra, não leva R$1 para casa, não leva nada, no caixão, carro no caixão, não leva nada. O homem tem que se humilhar, descer o pó, aleluia. Quando ele desce o pó, a Bíblia diz que o pó como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, é Jesus, Deus acima de tudo, como é a frase do Bolsonaro, né? E o diabo abaixo de nada, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a tua vida, amém? Que Deus abençoe você e sua família. Ore pelo Josenia. Josenia Gomes Oficial, né? 085-991-859353. 085-991-859353. Nosso WhatsApp aqui, né, no Ceará, né, não tem o Facebook, eu não tenho um canal de Facebook, eu não tenho porque eu não quero, né, Facebook, Instagram, TikTok, não tenho não, né, irmão? Aleluia. Eu trabalho só com o YouTube, o canal no YouTube, louvado seja, posto alguma coisa, né, as lives, né, louvado seja, não tenho nenhum estúdio, irmão, vira zoada, né, porque eu não tenho um lugar secreto, né, irmão, ainda, Deus vai dar, né, louvado seja o nome do Senhor, para fazer uma gravação, e para fazer gravação tem que ser um lugar que não tenha zoada, né, irmão? Quem mora assim em rua, né? Passa carro, passa zoada de propagandista e sai tudo da gravação. Mas Deus vai dar o próprio estúdio, amém? E vai dar a tua esposa e tu vai ser abençoada, amém, irmão? Pisa direito na terra dos viventes, fala mais pouco, né? Tem muita coisa que a gente aprende. Irmão, ninguém aprende mais não, já tenho 50 anos, não aprende mais não. Aprende, irmão? Aprende. Tenha cuidado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, amém? Deus o abençoe.